Olá, gente, estamos aqui de novo nessa terça-feira bacana com o programa Entretanto, falando das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira imparcial, direta e coloquial, que já é uma característica do programa Entretanto. Queria, nesta oportunidade, agradecer aos veículos de comunicação que repetem, que propalam, que ajudam a espalhar esse programa pelas diversas mídias, a Rádio Jovem Pan, ao William Tardelli, fotojornalismo, ao jornal Araxá.com, ao jornal Correio de Araxá, ao jornal Sudoeste, à TV Uai, ao blog do Sargento Hamilton e ao blog do Sérgio Rocha, de tudo um pouco. Queria também agradecer aos apoiadores culturais que permitem a realização desse programa, arcando com os custos com a parte técnica dele, né? A gente que só consegue ir ao ar e atingir tantas pessoas do Brasil e do mundo graças a esse pessoal abnegado que nos auxilia na parte operacional do programa. Bem, e o programa hoje está quente. Um juiz de Brasília, atendendo ao pedido da Procuradoria da República, multou o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro, em diversos eventos públicos, não se utilizou de máscara de proteção facial, como é um dos ditames das regras da luta contra a pandemia que virou pandemônio da Covid-19. Mais uma decisão absurda, proveniente não sei de qual lei, de qual constituição, de qual alfarrábio, utilizada pelo colega juiz lá do Distrito Federal. Como se sabe, uma multa administrativa não precisa da interferência, não precisa do juízo de valor, não precisa da decisão judicial. É como, por exemplo, se um fiscal de trânsito, um guarda de trânsito, um agente fiscal de trânsito, para multar um condutor infrator, precisasse pedir autorização para o juiz. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso é uma regra administrativa, a multa é uma penalidade administrativa não judicializada. Eu não sei porque algum bacharel em direito teve a coragem de fazer semelhante pedido absurdo, mas eu considero ainda mais polêmico, ainda mais apavorante o fato de que exista um juiz de direito que conceda um pedido maluco desse, com todo o respeito que eu tenho ao colega e aos colegas de classe. Mas não existe nenhum dispositivo legal autorizando semelhante raciocínio estapafúrdio. Causa muita espécie o comportamento do Poder Judiciário nesse estado de coisas que se tornou a República Brasileira. Aliás, a República Brasileira, a nossa República das Bananas, né, ela é protagonista de acontecimentos insólitos que só nela ocorrem. É o primeiro governo do mundo, em todos os tempos, que sofre, olha só, que sofre com o autoritarismo da oposição. É a oposição que é autoritária ao governo. É a oposição quem impõe ao governo. Porque a oposição aparelha os demais poderes da República. A oposição ideologiza os demais poderes da República. Nunca se viu isso na história do mundo. Já se fala claro em autogolpe, autorrevolução, né? No Estado, a fim de se perpetuar no poder, dá um golpe em si mesmo. Ou seja, o Getúlio Vargas fez isso no Estado Novo, né? O Estado, para se manter com os seus dirigentes no poder, impede que a oposição o suceda aquela gestão que se encontra no poder. No caso do Brasil, de agora, a situação é bem diferente, bastante insólita. O governo sofre com o autoritarismo, que deveria
emanar ou não do governo. O governo deveria ditar esse autoritarismo. No entanto, esse autoritarismo parte do Poder Judiciário e Poder Legislativo contra o Poder Executivo Federal. É sui generis. É difícil controlar o povo. É difícil controlar, por exemplo, o Poder Legislativo Federal, que tem mais de 500 representantes. Mesmo assim, existe uma evidente influência do pensamento de esquerda, da ditadura cultural, do marxismo cultural no Poder Legislativo, que representa todas as esferas da sociedade, todos os meandros, todos os nichos sociais que nós possuímos. Mas é claro que os nichos sociais da esquerda são mais barulhentos no Poder Legislativo. Mas, de qualquer maneira, hoje, o principal problema do governo Bolsonaro não é o Poder Legislativo, é o Poder Judiciário. E é muito fácil você definir uma tendência entre os juízes, por mais independentes que eles sejam na análise da prova. Juízes geralmente estão agremiados em tribunais. Juízes geralmente integram colegiados. E nesses colegiados, salvo alguma dirimência inconciliável, os juízes tendem a julgar sem dissenso, sem discordância, tendem a julgar em manada, quanto a posicionamento, quanto a interpretação das leis, quanto a posicionamento no que se refere à interpretação das leis. Fora algum dissídio absolutamente inconciliável e muito raro, os juízes decidem em uníssono, os juízes decidem em manada. Poxa vida, o Poder Judiciário ao qual eu pertenço decide assim. O que eles chamam de princípio da colegialidade, muito falado em recentes julgamentos do STF, e que significa não discordar quando essa discordância não seja absolutamente necessária na aplicação do direito e visando o bem-estar social. Só que esse espírito de manada, essa colegialidade, esse princípio da colegialidade, ele se torna perigoso quando ele causa rupturas institucionais, como é o caso em que jornalistas vêm sendo presos, vêm sendo detidos, os seus veículos de comunicação vêm sendo impedidos de funcionar, as mídias que eles produzem vêm sendo impedidas de serem veiculadas. Em tão poucos dias, não se ouve falar de tantas prisões e restrições de liberdade e restrições de direito quanto agora. Eu acho que só no AI-5, ou talvez nem no AI-5, em tão poucos dias e com uma frequência tão absurda, se segregou liberdade de tantos jornalistas, ao mesmo tempo, em uma proporção inaudita, em uma proporção incrível, quanto agora. E é um governo, e é um regime democrático, hein? O que esses perigosos pensadores fizeram, eu sinceramente sei, não são mártires, estão longe de serem mártires, não é isso que a gente está dizendo. A conduta deles pode ser criminosa, mas o fato é que se está impondo a eles rigores legais que não existem no nosso ordenamento jurídico. Não existem no nosso ordenamento jurídico. Submeter Sarah Winter à tornozeleira, ela que vem de uma prisão temporária, é um absurdo, porque o monitoramento eletrônico só é possível como substituição da prisão preventiva. E Sarah Winter não foi presa preventivamente, ela foi presa temporária, presa para elucidação de fatos, presa para averiguação, como se dizia antigamente no regime militar, presa para auxiliar as investigações.
E não presa porque fugia, presa porque dificultava a prova, muito antes, pelo contrário. Sarah Winter sempre foi confessa. Então não teria por que monitorar eletronicamente essa ativista social, né? O Oswaldo Eustáquio, que está proibido de se manifestar na internet, sob pena de prisão, está proibido, ou seja, empastelaram o blog do Oswaldo Eustáquio. O que ele fez de tão torpe, de tão criminoso, de tão grave, para que o STF, que preside o inquérito que trata dele próprio como vítima, outra excrescência jurídica, para que o STF lhe suprima tantos direitos assim. Ele, jornalista. O Oswaldo Eustáquio, gente, pasmem, em um de seus comentários nas suas redes sociais, nos seus blogs, disse tão somente que a esposa do ministro Alexandre de Moraes é uma advogada conceituada, com grande tráfego entre os poderes de Brasília, e que, graças a isso, angaria justos clientes e justas remunerações, justos honorários. Ou seja, é uma advogada lobista, como os há em profusão na capital federal. Isso não morde ninguém, isso não arranca pedaço de ninguém, isso não justifica a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, muito menos pela autoridade que se diz vítima e que, ao mesmo tempo, preside o inquérito, né? Não há motivo para esse tratamento de revolução, como se fossem revolucionários armados, como se estivessem fazendo pregações antidemocráticas. Aliás, o fato de se poder exortar revolução armada, exortar comunismo, exortar socialismo, exortar intervenção militar, é um sinal de democracia. Você pode manifestar sua opinião à vontade, você não pode pegar em armas para isso. Esses caras, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, não pegaram em armas. Sarah Winter disse, soltou fogos de artifício na frente do prédio do STF e falou em rede social que não vai dar sossego para o ministro Alexandre de Moraes. E não vai mesmo. É muito mais fácil ser pedra do que ser vidraça. E o ódio é muito mais feroz do que o amor. Ela haverá de entre aspas, perseguir este ministro e outros do STF, enquanto Deus lhe der forças. Mas ela vai fazê-lo através de comentários ácidos, memes vigorosos, através da difusão de ideias, como a democracia permite, e os excessos devem ser coibidos dentro do que a lei autoriza. Esse pessoal, que não é mártir, diga-se de passagem, mais uma vez, tem que ser tratado como o Código de Processo Penal admite, como a Constituição Federal autoriza, e não como se estivéssemos todos em um regime de exceção, guiados pela Lei de Segurança Nacional, que nós já vimos aqui diversas vezes. É uma lei que está em desuso, é uma lei que não possui mais legitimidade, nem vigência, nem eficácia, e foi ressuscitada por esta leva de ministros do STF, por esta leva de juristas que aí está, representando o establishment do Poder Judiciário, única e exclusivamente para coibir a atuação de quem lhes é opositor. Esta é que é a grande verdade. E é por essas e outras que há muita discussão no Congresso Nacional e diversos setores da sociedade começam a se agigantar contra a vitaliciedade dos ministros do STF no poder. O que sempre foi uma garantia de segurança jurídica, agora está virando uma garantia de caos. Porque a vitaliciedade do magistrado da mais alta corte de justiça do país prevê, dentre outras coisas, aquela figura tradicional do magistrado altaneiro, do magistrado contemporizador,
do magistrado que se vale de precedentes jurisprudenciais seguros, de tendências de decisões de tribunais que estejam sedimentadas e solidificadas no tempo. Não desse pessoal que julga com o fígado. Não desse pessoal que vai na onda dos amores e humores da discussão política e ideológica. Não desses ministros que, para citar uma frase do ministro Roberto Barroso, ouvem as vozes das ruas. Ministro, juiz, magistrado, não tem que ouvir voz de rua. Nós vivemos em uma democracia representativa. Funciona assim, ministro Barroso. Eu voto nas pessoas, nos políticos, para que eles me representem. Eu pago impostos para que sejam realizados concursos públicos, para que sejam nomeados juízes que me julguem. Essa é uma democracia representativa. Eu não pago impostos e eu não voto para o Zezinho das Couves decidir o que vai ser da minha vida. Para o sindicalista barulhento com um megafone na esquina me julgar. Eu não voto e eu não pago impostos para o síndico do prédio legislar sobre segurança nacional ou aplicar a lei de segurança nacional. Ou para o formador de opinião midiático fazer a cabeça do juiz que vai me julgar. Eu não voto para isso, eu não pago impostos para isso. Somos uma democracia representativa. Somos uma democracia representativa. Nós temos representantes para decidirem, para governarem e para nos regularem. Eles agem por delegação, cuidando da sociedade, cuidando da gente. Portanto, na voz das ruas, não é seguro um tribunal que se deixa guiar pela voz das ruas. A voz das ruas, a voz do povo, que muitos dizem que é Vox Dei, é perigosíssima, ela é sanguinária, ela já crucificou Jesus Cristo. A voz do povo já crucificou Jesus Cristo. E é por isso que tem muita gente se opondo atualmente à permanência dessa vitaliciedade dos ministros do Supremo no poder, integrando o STF. O que, infelizmente, parece, essa mudança de tendência se deve à atual composição dos ilustres ministros, né? Eu não posso recriminar essa tendência, não. Os senhores imaginem, com esse estresse todo, com esse aguçamento de animosidades, com esse acirramento de ânimos provocado pelo judiciário que deveria apaziguar, com esse estado de coisas, o que será para o povo, para o jurisdicionado, para a República, mais 25 anos, porque ele tem 50 anos, ele tem a minha idade, mais 25 anos de ministro Alexandre de Moraes no poder. Mais 25 anos do ministro Alexandre de Moraes compondo o STF. O que isso vai representar para a República? Eu acho que nem o próprio Alexandre suporta isso. Porque quando você causa estresse, eu aprendi isso na minha carreira de magistrado, militando em cidadezinhas pequenas do sertão mineiro. Quando você causa estresse, você também gera estresse para si próprio. Não, ou em linguagem vulgar, um amigo meu policial me explicou isso uma vez, não tem como você encher o saco do outro sem encher o seu próprio saco. E você vai estourando. Essa situação de estresse torna insuportável o exercício do poder. Poder é para ser exercitado com prudência. E não é isso que a gente está vendo vindo da mais alta corte de justiça do Brasil, tá? Mudando um pouco de lado, vamos para o lado de lá do mundo. No Japão, na China, agora eu falo Japão porque nós vamos falar de Japão daqui a pouco. Na China tá voltando mais uma surpresinha, mais um probleminha chinês. Tá surgindo lá, surgindo não, sempre existiu, mas agora tá virando praga, a peste bubônica. É aquilo é aquela peste que vem do rato, né? Vinha do rato, pelo menos. A Europa era o berço da peste bubônica. Tem rato pra caramba na Europa. Eu tive numa praça, hoje, atualmente,
Eu tive uma praça em Milão, em frente ao Castelo Sforzesco, um castelo medieval lindo, uma praça em que o escritor Umberto Eco passeava todas as manhãs, perto da casa dele, e lá, apesar de lindo, bucólico, interessante, agradável, tinha placa para todos os lados, cuidado com os ratos. Eles estavam promovendo a desratização numa praça pública linda e prevenindo para não comer os frutos das árvores do pomar da praça e nem beber da água dos chafarizes que ali existiam, porque tinha rato pra caramba lá. Tem rato pra caramba na Europa. Apesar das inúmeras respostas ambientais e sanitárias que se pode dar a essa praga, né? A esse roedor. O problema é que o veneno para rato é ainda mais perigoso que o próprio rato, né? Mas não é por isso que nós vamos falar mal de chineses aqui. Nós vamos ser processados igual o Entraub. Se o problema da Covid ou da peste bubônica viesse dos Estados Unidos, de Donald Trump, você podia descer a ripa à vontade. Era exercício regular de um direito. Como vem da China, acredito que a China é vista como uma minoria, né? Uma minoria de 1,5 bilhão de habitantes, é ridículo. Como a China é uma minoria socialista, comunista, ditatorial, autocrática, ela é protegida aí por interesses escusos, pela grande parte dos deformadores de opinião. Depois o professor Olavo de Carvalho fala da ditadura cultural, da hegemonia cultural marxista, dizem que ele é um louco, pirado, teólogo da conspiração terraplanista. Na verdade, há isso tudo. Há isso tudo. E só não vê quem não quer ver, né? Um filósofo, Roger Scruton, conservador, morto recentemente, ele dizia o seguinte, que é impossível você convencer uma pessoa que está dormindo e sonhando, que ela está dormindo e sonhando. Você vai brigar, você vai desfazer amizade com um parente, você vai se tornar o chato da turma, vai ser o espalhador de bolinho em festa e não vai convencer o dorminhoco que ele dorme. Então não adianta. É você procurar se proteger e tocar o barco, tá bom? Bem, outra expressão, outro neologismo interessante, cunhado recentemente por essas aventuras e estripulias da nossa política tão agitada, tão polemizada, é o lavajatismo. O lavajatismo está sendo revisto para mal dos pecados do ex-juiz, ex-ministro, ex-tudo Sérgio Moro, que agora ele talvez tenha que prestar contas um pouco mais sérias para a história. O PGR Augusto Aras descobriu o que a gente sempre falou, o que a imprensa séria sempre falou, que é o vazamento seletivo de informações e de dados. Se descobriu agora que aquela turma de procuradores da República em Curitiba, chefiada pelo Deltan Dallagnol, apesar de revelar nas investigações para a mídia podres de Lula, de Dilma, de Aécio, de Eduardo Queiroz, enfim, de fazer acontecer com um monte de políticos, por capricho, por interesse, ou simplesmente por desleixo, deixou na surdina dados que possivelmente poderiam comprometer outros personagens da República que foram omitidos de maneira até aqui misteriosa. Ou seja, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba agiu de maneira livre, independente, como é a sua função pública, como deve ser a atuação do Ministério Público, mas sem revelar determinados dados, nem sequer para a PGR. Nem sequer para a PGR. E revelar para a imprensa outros dados, que deveriam ter sido mantidos sigilosos, ou ao menos sido tratados com o mesmo critério.
pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Por exemplo, se omitiu a presença de Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara dos Deputados, e de Davi Alcolumbre, hoje presidente do Senado Federal, em listas de propinoduto de arquivos investigados e descobertos por essa força-tarefa da Lava Jato. Eu não estou dizendo aqui que Alcolumbre ou Maia são culpados ou inocentes, devam ou não ser protegidos. O que não é possível, e isto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, está corretíssimo, é você permitir dois pesos e duas medidas. Eu não vou mencionar Maia e nem Alcolumbre, ok? Mas por causa de um telefonema para o Joesley Batista, eu vou fritar Aécio Neves. Por causa de um imóvel adquirido sem lastro patrimonial, eu vou pôr Lula na cadeia. Eu vou divulgar em rede nacional conversa da Dilma com Lula. Né? Eu vou prender o então presidente da Câmara, né? O deputado Eduardo. Eu vou fazer acontecer com uns e vou ficar quietinho com outros. Isso é, no mínimo, uma quebra de hierarquia interna do próprio Ministério Público Federal. Uma coisa que para nós da Justiça Estadual ou do Ministério Público Estadual é inconcebível. A gente, apesar da nossa independência para análise da prova, nós somos parte de um organismo coeso. Não existiria em Minas Gerais uma investigação sobre a presidência do Ministério Público Mineiro, cujos dados estratégicos não fossem tratados internamente, interna corporis, ao menos no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Porque a hierarquia no Ministério Público, a hierarquia no Poder Judiciário Estadual, e daí isso que a gente está vendo no MPF, por causa desse grupinho da Lava Jato. Que a gente já viu que o lavajatismo é um tiro no pé. É muito bom acabar com a impunidade. É muito bom condenar corruptos. É um exemplo social enorme. Dá um fôlego para o brasileiro e dá uma esperança a mais para o brasileiro só de olhar para o alto e não ver um ladrão ocupando cargos da República. É muito bom. Mas todo expurgo, porque ele é súbito, porque ele é geral, a par de secar, de retirar, de exterminar as ervas daninhas, o expurgo, apesar de exterminar as ervas daninhas, ele também deixa a terra arrasada atrás dele. O então senador Lindbergh Farias, ex-senador Lindbergh Farias, é um político que particularmente não me sinto à vontade de citar aqui, mas ele fala uma coisa interessante no auge da Lava Jato, na época da queda de Dilma, na época do processo criminal contra Lula e subsequente condenação, o Lindbergh fala... E não é um depoimento isento, porque ele também estava muito enrolado naquela época, né? Mas ele fala uma coisa interessante. Há 200 anos se faz política assim no Brasil. Há 200 anos. Não se vai mudar isso de uma hora para outra, sem enorme prejuízo para gerações vindouras, sem arrasar o panorama político brasileiro. E o que se fez foi isso, arrasou o panorama político brasileiro. E com benefícios questionáveis. Porque se prendeu, se puniu, se caçou na Lava Jato, mas a corrupção continua aí, o desmando continua aí, e a crise política e econômica continuam aí. Então, vitória de pirro, né? É hora de sabermos não o que temos que fazer. O que temos que fazer, sabemos. É coibir a criminalidade. É hora de aprendermos como fazer. Isso Deltan Dallagnol, a turminha lá de Curitiba, Moro, jamais soube, tá?
agiram como escoteiros, na pior acepção desta palavra, na minha humilde opinião. Por falar do outro lado do mundo, eu tinha falado da China, vou falar do Japão aqui. O Japão, apesar de estar perto da China, próximo de um dos epicentros da crise da pandemia da Covid-19, o Japão tem um número pequeno de contágios, apesar da sua densidade populacional absurda, e um número menor ainda, um número proporcional menor ainda de óbitos. E muitos procuram saber o segredo desses números. Bom, quem conhece japoneses, né, sabe que o japonês pratica a educação respiratória há bastante tempo, eles usam máscaras faciais de proteção há bastante tempo e são um povo polido, mas distante. Apesar de morarem, em sua maioria, imensa maioria, em selvas de cimento, em selvas de concreto, em grandes centros urbanos, eles são um povo distante. São indivíduos distantes uns dos outros, são pouco efusivos, abraçam pouco, beijam pouco. O japonês é distante de si mesmo, faz parte da cultura japonesa. Tanto esse distanciamento social é comum no Japão, como também a educação respiratória também o é. Né? Um espirro em local fechado deve dar pancada lá, deve dar prisão, perdigoto lá deve dar araquiri, é mais ou menos por aí. É por isso que a máscara, talvez, presidente Jair Bolsonaro, dessa pandemia de besteiras que pulveriza o enfrentamento da Covid-19, como, por exemplo, a politização da crise sanitária, como, por exemplo, botar fogo em quem admira cloroquina, coibir médico de receitar cloroquina, coibir médico de falar contra o distanciamento social, contra o lockdown, como tem sido feito em diversos setores da população. Apesar de todos esses absurdos, uma das medidas surgidas com a pandemia, que não é um absurdo e que deveria ser abraçada com mais volúpia pelo governo federal, é o uso das máscaras de proteção. Estas, eu acho que vieram para ficar. Tá certo, gente? Bom, o grande problema do governo Bolsonaro, por falar nele, além dos ataques midiáticos, das perseguições políticas, é o seu ministério vacante, porque há cadeiras ali que fritam mais que cadeira elétrica e ninguém consegue mais ser nomeado sem ser escrutinado, sem ser perseguido, sem ser investigado e sem ser apedrejado. A cadeira mais dolorosa da República do Ministério da Saúde, que está na mão do interino Pazuello, tem meses. Se você for médico, nomeado no Ministério da Saúde e aceitar, você vai ser execrado pela sua classe, vão pichar o muro da sua casa, sua mulher vai perder a vaga dela no salão de beleza. Ninguém quer pegar por causa da perseguição política e da ditadura e do autoritarismo e da autocracia contra o governo. Coisa que só existe no Brasil. É só no Brasil que tem isso. O governo sofrendo com a ditadura da oposição. Ô Brasil, ame-o ou deixe-o. Um grande abraço, até a próxima, gente.